Estava muito. Eu gostava de estar lá, mas estou aqui também. Vamos todos para a casa rir. Mas de qualquer das formas, quer dizer, quando esta exceção pode eclodir, é claro que se abdicou de uma incondicionalidade e se abdicou do excesso de uma determinada democracia em nome do possível. O impossível aqui é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. O impossível realmente aconteceu quando um dado partido, não importa qual, ganha umas eleições num país, não importa qual, e quando já há poder, portanto, quando já há Kratos, quando já há portador de força de lei, pega numas grades que dividiam o Parlamento do povo, dividiam o povo da sua própria palavra, tira as grades e permite que o povo reassuma a sua própria palavra, o que nós temos é muito mais do que um símbolo. O que nós temos é o impossível a acontecer. E temos realmente esta democracia em permanente perfectibilidade. Bom, eu tinha uma perguntazinha, isto é uma grande provocação, eu vou pôr fora da porta, mas é a sua forma de dúvida, porque muitas vezes quando se fala em democracia, e eu isso pensamento o que se pode ver, a partir da tua exposição, que aliás foi muito boa, é uma certa, provavelmente estarei errado, uma certa confusão entre pelo menos duas noções de democracia, como sistema de exercício do tal Kratos, o que aliás para um povo que seria aluno e seria mau tipo para o senhor, e enquanto um sistema de valores, e portanto perfectível. E se calhar são duas coisas diferentes. No caso dele, acabam por estar unidas, quer dizer, por um lado, a única resistência aí seria a palavra sistema, quer dizer, nunca seria sistema, a democracia seria sempre muito mais do que um sistema, seria sempre muito mais do que um regime. Mas muitas vezes está a jogar nos dois registros, nem estou a dizer particularmente nele, mas em muitas discussões há a democracia, temos de defender a democracia, pronto, mas muitas vezes estamos a falar de um certo número de valores, o problema é, como, sei lá, a justiça, a igualdade e das coisas mais elaboradas, não é? E que nem necessariamente se vão afirmar por forma democrática, ou uma forma qualquer que envolva um Kratos, seja democrata ou... Não, a pergunta aliás, a pergunta é urgente. A pergunta é urgente, é por um motivo. Eu acho que já dura desde os gregos, não é? Esta confusão, mas isto é outra história. E hoje, o que é que nós entendemos, por exemplo, e isto é absolutamente minado, o que é que nós entendemos por defesa da democracia? Este livro, o Vadios, foi escrito também num contexto. Ele data a edição francesa de 2001 e foi... Qual é o título em francês? Voyou. Voyou. E tem a ver, ao fim e ao cabo, com a tal guerra preventiva. Quer dizer, uma guerra preventiva em defesa da democracia e ao arrepio de tudo quanto é democrático e até de tudo quanto é político. O que temos ali é um ato de soberania que está para além do democrático. Por outro lado ainda, se calhar até de uma forma, enfim, também delicada, nós, e ele põe isto de uma forma incrível, não é? Que é a democracia é o único, enfim, consideramos a palavra sistema, é o único sistema suicidário e que tem de ser suicidário para ser democracia. Por exemplo, a democracia é o tipo de registro, é o tipo de regime que se oferece, que dá o pescoço àquilo que o contraria. E veja-se toda a história das autocracias, toda a história das ditaduras. Não, mas é mais escrito quase num daqueles paradoxos lógicos. Sim, pode-se decidir democraticamente o fim da democracia. Democraticamente, tal, pois... Se tivermos, a qual definição? Aí está. Se formos para os valores, cá está, há um problema, mas se formos para os valores, quer dizer, pode perfeitamente votar as piores atrocidades. Ele só põe em termos lógicos se assumirmos a tal questão da aporia que está permanente no trabalho dele. Ele põe em termos médicos.
Ele chama a isto o sistema autoimunitário da democracia, a corrosão do sistema autoimunitário da democracia, ou seja, os anticorpos da democracia a corroerem a si mesmos, a corroerem aquilo que é o corpo da própria democracia. Quando ela se defende, por exemplo, a democracia defende-se de forças extrademocráticas e por isso suspende-se enquanto democracia. Ou então, ao contrário, a democracia abre-se, cria um registro de abertura, através desse registro de abertura expõe-se e nesta exposição... Ele assume essa aporia. Ele assume essa aporia. Assume-a como... Pode ser que de alguma maneira não resolve o problema, mas... Não, significa que ele é resolúvel. Há aqui um indecidível. De qualquer das formas, a democracia inspirada, magnetizada, digamos, por aquilo que é a democracia por vir, é sempre um registro de exposição. Portanto, não é um Estado policial, não é um Estado policiário, não é um sistema de vigilância. É um registro que se expõe àquilo que é até o possível golpe do outro. Por isso mesmo, é o que eles chamam uma força fraca. A democracia é uma força fraca. Sendo uma força fraca, obviamente que se dá, que se oferece a tudo quanto são os seus possíveis anticorpos. E é por isso também que, de uma forma o mais terra a terra possível, e o mais na terra possível, se vocês quiserem, quando nós temos fronteiras vigiadas, quando nós temos polícias com poderes mais ou menos arbitrários a revistarem pessoas porque têm outra cor de pele e portanto a terem este tipo de poder, é óbvio que há qualquer coisa de uma democracia que falha. Não há nenhum tipo de força fraca, há só força. Quanto mais músculo, menos democracia. É inevitável. Quando tu falas no avenir e no messianismo sem Messias, a mim vem-me sempre penso sempre em utopia, mas que não é uma utopia, que ele diz que não é uma utopia. Então qual é? É o tal impossível, quer dizer, é a tal afirmação do impossível. Repara que... Mas qual é a diferença? Uma das questões só, é um tema imenso, mas uma das questões é que a utopia vem de mim. Sou eu que sonho, ou somos nós que sonhamos, ou somos nós ocidentais que sonhamos, ou somos nós europeus que sonhamos, aquilo que é o universo uma utopia. Esta é uma primeira questão, é que a utopia pode ter um enraizamento, ela pode ser inatingível, mas pode ter um enraizamento tão de solo, tão de sangue, tão do próprio e da autonomia do próprio, mesmo, sim, se calhar até principalmente no coletivo. E portanto, o registro da utopia pode ter também, se quiserem, até instinto colonialista. Por outro lado, não é apenas este a imperfeição da utopia. A imperfeição da utopia é que realmente ela pode não funcionar. O impossível, ao contrário, funciona. O impossível está aqui. Quando se criam novas leis no que toca à abertura de fronteiras, no que toca à acessão do outro enquanto o outro, essas coisas todas, no que toca ao acolhimento do estrangeiro vindo do estrangeiro, nós temos leis que são imperfeitas, mas que estão já em regime de evolução face àquilo que é o contacto com o impossível. E o contacto com o impossível é a abertura ao outro absoluto. Vivente, não vivente, humano, não humano. O outro, que a da altura o Derrida até separar as letras. O outro, A, B, S, absoluto. O outro absoluto. Todo e qualquer outro. Ameaçador ou não, essas coisas. Desculpa. Porque às vezes quando dizes que numa perspectiva falocêntrica que o outro seria a mulher, mas o outro nem sempre tem que ser uma minoria. Eu sou o outro sendo branca e homem, e sou o outro sempre na minha singularidade, mesmo numa sociedade em que eu faço parte da maioria. Não tem que ser uma minoria, até porque mesmo esse conceito de minoria seria um dos... Porque é uma singularidade. Se é uma singularidade, obviamente, a minoria já é singular. E já há um critério de número na minoria. O critério de número é um dos critérios pelos quais ele tem cuidado. Não vês praticamente Derrida a falar em minorias, apesar de ter algum compromisso pessoal com os sem papéis, com tudo, mas de qualquer das formas, a palavra minoria
é uma categoria sociológica que ele evita em nome da singularidade. Em nome da singularidade. Ou seja, o outro é mulher, mas a mulher não está aqui como minoria, quer dizer, a mulher está aqui enquanto singularidade outra, enquanto vadia, se quiseres. E portanto não é uma categoria sociológica, lá está, ele não, é por isso que mesmo, por exemplo, não deu para aí, mas mesmo aquilo que é o profundo trabalho de desconstrução que Derrida faz em relação, por exemplo, àquilo que são os feminismos tradicionais, tem a ver com uma abordagem e uma apropriação que ele tenta retirar do chamado gender studies, do chamado pensamento de género. Porquê? Porque género continua a ser uma categoria sociológica, continua a ser um registro que, de uma forma ou de outra, mesmo que diga que não, vai cair num binarismo, vai cair numa categorização, e é preciso que o outro seja outro. Assim como os estuladores da ontologia segura que eu não gosto, não é? Exatamente. Isso que vem. E sabes que o último texto que eu li de Derrida, e não o li ainda com atenção, portanto foi uma primeira leitura, foi na semana passada, um texto que veio-lo muito recentemente. Derrida escreveu imenso e continuam a ser coisas dele, é uma coisa incrível. Mas era um texto inédito até à altura, em que ele assume de uma forma muitíssimo provocadora a palavra queer. Como já agora? É porque, ainda por cima, para além de assumir aí a palavra queer, e portanto, e para além de ter feito a historinha que ainda assim não é nova, que é o assumir do vadio no próprio, se quiser, portanto, queer enquanto palavra depreciativa, que é afirmada, digamos, e que é afirmada enquanto categoria de definição. Nem homem, nem mulher, portanto, uma fuga, uma ultrapassagem das identidades. A provocação aqui é que ele não o assume só enquanto isto, ele assume isto ao ler um poeta pai do século XIV, dizendo o que está aqui é uma formulação queer. E depois vai as questões do gosto e essas coisas. Eu ainda não li o texto com a profundidade, com a atenção que a profundidade do texto exige. Mas eu acho que nos vai interessar. Só por causa da questão da escrita, que era uma coisa que eu tinha para vos dizer e depois falhou-me. A profusão de escrita, quer dizer, ele fez qualquer coisa como 60 e tais seminários, escreveu-os todos, cada seminário tem à volta de 300, 400 páginas. Há o projeto em França de os editar a todos. Já lançaram 2. Já lançaram 2. Portanto, é uma profusão de escrita, uma coisa incrível. Para além dos muitos livros que ele tem, para além dos muitos artigos e capítulos esparsos que ele tem, quer dizer, é uma profusão de escrita, uma coisa absolutamente incrível. E ainda por cima, de cada vez com uma originalidade surpreendente. Eu não acredito que ele tivesse sido humano. Fora de Cosmos. É. Tenho uma pergunta. Quer dizer, vou tentar fazer uma pergunta. Que está aqui, mas não sei como é que eu vou formular. Tu falaste há pouco do livro que cancela a poesia, não sei, falar italiano. Pronto. Não é aquilo, é um livro. É uma coisa que tem para aí 5 páginas. Aquilo foi uma resposta a um inquérito. Sim, é uma resposta que acaba por ser editado porque são 5 páginas com uma extrema densidade, que acaba por ser um texto sobre a linguagem, não é? Da poesia como linguagem. E eu acho. Pronto, e como política. Sim, exatamente. Nesse texto, ele. Pronto, eu estive recentemente a trabalhar sobre a poesia e resistência, a relação que existe entre as duas coisas, e, portanto, linguagem, resistência, essas coisas todas entram
entrou na equação. E ele faz, eu acho que ele tem a metáfora mais engraçada para a linguagem como resistência. Ele diz que o poema é um ouriço, é como um ouriço que se fecha, ou seja, falando da condição hermética da poesia, para se proteger. E que